Olá, queridos irmãos, queridos amigos, que bom estar aqui novamente com vocês para mais um estudo no livro de Daniel. A semana passada nós falamos e ouvimos, aprendemos com o pastor Armando Bispo sobre as 70 semanas de Daniel. E hoje vamos compartilhar o capítulo 10. Vamos falar sobre Daniel quando estava junto ao rio Tigre, a visão que ele tem. E vamos compartilhar algumas coisas bem interessantes. Quero que você pegue a sua Bíblia, seu caderno, sua caneta, para você estar aprendendo realmente. Aprenda a anotar tudo que você está ouvindo, porque a mente facilmente ela esquece se você não anotar nada. E ao terminar esse estudo, você provavelmente vai se lembrar pouca coisa do que você ouviu. Mas se você ouviu e escreveu, então você vai lembrar com muita facilidade todos os detalhes. Então tenha sempre esse desejo de estar tendo um caderno de anotações para que você possa ali estar anotando as mensagens que você ouve, os estudos bíblicos, enfim. Você pode ter esse tempo para anotar e depois estar revendo as suas anotações. Muito bem. Vamos orar nesse instante para que Deus venha nos abençoar. Pai, nós queremos dedicar esse tempo ao Senhor. Que o teu sangue venha sobre nossas vidas, purificando nossos corações, para que a palavra do Senhor entre e encontre lugar. Que essa palavra seja mais que um estudo, mas seja prática em nossa vida. Nós te adoramos por esse privilégio que temos de estudar a tua palavra. E que o Senhor venha nos dar entendimento, sabedoria nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, sejam bem-vindos então a esse estudo hoje do capítulo 10 de Daniel. Nós vamos lembrar que Daniel está nesse momento junto ao rio Eufrates e já se havia passado 70 anos desde o, quando Daniel e seus amigos foram levados pelo Nabucodonosor, as suas tropas para a Babilônia. E agora já se passam mais de 70 anos. Daniel está provavelmente aqui nesse texto com seus 90 anos de idade, já bem idoso, mas ainda continua em plena atividade diante do rei, trabalhando para agora Ciro, o rei da Pérsia. Ele havia emitido um decreto que permitia para que então todos os exilados voltassem à sua terra e reedificassem Jerusalém e principalmente o templo. E nós encontramos isso no livro de Esdras, capítulo 1, versículos de 1 a 4, eles voltando. Acontece que os samaritanos que estavam lá propuseram ajuda para que eles pudessem reedificar o templo, mas essa ajuda foi negada pelos exilados, porque por causa da idolatria que os samaritanos estavam praticando. Então eles não queriam se contaminar com os samaritanos por causa da perversão, a profanação, aliás, que eles tinham do santo com o profano. Então estavam com muita idolatria e assim eles não quiseram ajuda. Com isso, então, os samaritanos emitiram cartas para o rei da Pérsia, para que então, para Ciro, rei da Pérsia, para que fossem então impedidas as obras em Jerusalém e de reconstruir Jerusalém. Nós encontramos isso em Esdras capítulo 4, verso 5. O que acontece então? O povo está tendo um momento difícil para retificar o templo. O profeta Daniel e seus assistentes caminhavam pelas margens do Tigre quando ele recebeu uma grande visão. Vamos ler então os primeiros versículos do capítulo 10 de Daniel. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito, e ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram em minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que se passaram as 3 semanas inteiras. E no dia 24 do primeiro mês, estando eu à beira do grande rio Eufrates, levantei os olhos e olhei. Eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ofaz, e seu corpo era como o berilo, o seu rosto como um relâmpago,
os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muitas águas, de muita gente, aliás. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não viram, nada obstante, caiu sobre eles grande temor e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só e contemplei esta grande visão, e não restou em mim força alguma, e meu rosto mudou de cor, se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a cair sem sentidos, rosto em terra. Olha só a situação que Daniel enfrenta. Ele estava passeando, provavelmente, à beira do rio, junto com seus amigos, seus assistentes. Caminhava então abaixo do rio Tigre, quando ele recebeu essa grande visão. Aqueles que o acompanharam nada viram, mas ficaram com grande medo do que estava acontecendo, e eles fugiram e se esconderam. Somente Daniel realmente viu a visão, e ao final ele ficou muito enfraquecido diante de tal visão maravilhosa, incrível, e ele se torna então enfraquecido. Então Daniel viu uma grande batalha sendo preparada, sendo formada, envolvendo o povo de Deus e seus inimigos. Ah, os samaritanos que tentaram influenciar o rei da Pérsia e não permitiram então que mais judeus reconstruíssem a cidade e o templo em Jerusalém. Como resultado dessa oposição dos samaritanos em relação aos exilados, a obra de reconstrução teve que parar, e o idoso profeta Daniel ficou muito angustiado com isso, pois, de acordo com a profecia de Jeremias, já tinha passado 70 anos no cativeiro da Babilônia e o povo estava impedido de reconstruir o templo. Mas por que era tão importante a reconstrução do templo? Quando nós lemos 1 Reis 8 e Ageu também, capítulo 2, nós vamos ver que o santuário era o centro da verdadeira adoração. Era ali que eles adoravam o Senhor, quando foi estabelecido por Deus. Deus havia ordenado a Moisés para que construísse um tabernáculo, para que ele pudesse habitar no meio do povo. Nós encontramos isso em Êxodo capítulo 25, verso 8. Depois que Israel se estabeleceu na terra de Canaã, Davi desejou grandemente edificar um santuário ao Senhor, mas ele foi impedido, porque o Senhor disse que ele tinha as mãos ensanguentadas de muitas batalhas. Então Salomão, seu filho, foi que construiu o templo majestoso, grandioso, o templo de Salomão, conhecido como de Salomão, o templo do Senhor em Jerusalém. Esse templo tão grande, tão esplendor, acabou sendo destruído, e agora, nos dias de Daniel, estava somente ruínas, somente pedras espalhadas pelo chão. O propósito de Deus, através do estudo, era que os seus ensinamentos, o ensinamento do templo, a todas as nações, então, tivessem a oportunidade de conhecer o Deus verdadeiro. Então, o que nós vamos encontrar aqui mais à frente, essa batalha, o profeta Ageu proferiu que o Messias, aquele para quem o símbolo do santuário estava apontando, encheria de glória a casa do Senhor. O que fez Daniel, então, diante da ação dos inimigos? No capítulo 10, versículo 2 em 3, ele pranteou durante 3 semanas, não comeu nada, não bebeu nada, e ele estava muito atônito diante da situação. Ele entendeu a palavra, ele viu que a visão era verdadeira, que envolvia um grande conflito, uma grande batalha, e ele entendeu e teve inteligência da visão. A maneira de Daniel resolver os problemas era confiar em Deus. Ele sempre está buscando o Senhor, sempre está orando a Deus, sempre está vendo que Deus vai dar o escape.
E desde a sua juventude, quando ele foi levado para a Babilônia, nós estudamos sobre isso, até os últimos da sua vida, Daniel teve uma vida distinguida de oração. Ele era um homem de oração. Mesmo quando ele foi ameaçado diante do decreto do rei Nabucodonosor, que os seus inimigos propuseram, para que qualquer que orasse a outro Deus seria lançado na cova dos leões, Daniel, ainda mesmo assim, continuou orando e ele foi descoberto, foi levado ao rei. O rei se entristeceu muito porque era amigo de Daniel e acabou sendo levado para a cova dos leões. E Deus se manifestou presente, fechou a boca dos leões e nada aconteceu a Daniel. A resposta de oração vem, com certeza sempre vem. Daniel tem realmente essa experiência com Deus Altíssimo, das suas orações sendo resolvidas. Então ele sempre teve essa vida dedicada à oração. Além de orar, esse profeta já idoso, o profeta Daniel, ele eliminou da sua dieta todas as iguarias do rei. Então ele substituiu por pão e vegetais, bebia apenas água, alimentava-se da comida mais simples e apenas o suficiente para se manter vivo até que as suas orações fossem respondidas. Ficou ali atônito. O que será que é tudo isso que vai acontecer? Então, ele, na sua visão, ele vê uma pessoa, aqui no versículo 5 a, a 6. Ao, interessante que ao comparar essa visão de Daniel com a de João, na ilha de Patmos, quando ele tem a, aquela visão, a revelação das últimas coisas, então, ali está o livro de Apocalipse, ele tem essa mesma visão, que não era nada mais, nada menos do que o próprio Senhor Jesus ali presente. Então, se você ler essa narrativa, versículos 6 e 5, e ler também capítulo de Apocalipse 1, 12 a 18, vamos ver que a descrição desse ser, desse homem, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele vê aqui que era um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ofaz, o seu corpo era como berilo, como ouro, o seu rosto como relâmpago, os seus olhos com tocha de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam com bronze de fogo, e a sua voz era a voz como de muita gente. Então, como confortante foi para Daniel, naquele momento de angústia, conhecer e ver a Jesus. As grandes teofanias de Jesus. Jesus aparece várias vezes ao povo do Velho Testamento. Ah, vamos então ver um pouco a interpretação dos símbolos de Jesus nessa visão de Daniel. Ele está vestido de linho e vestes talares. Então essa era a veste sacerdotal, era veste feita de linho, que representava a pureza de Cristo, a sua santidade e a sua obra redentora como nosso Senhor e sacerdote, simbolizando então a sua pureza, a, sendo sacerdote, o sumo sacerdote, e também a obra redentora. Quando ele está cingido de ouro, representa a santidade de Deus, a sua realeza e também a prontidão de Cristo para fazer o que for necessário para o seu povo e sua igreja. A autoridade, ele é o rei. Há olhos como tocha de fogo, tem o poder de penetrar no mais íntimo do coração, revelar o que está escondido, as coisas ocultas. Revela então a firmeza do seu semblante, dedicado a defender e apoiar o seu povo e para derrotar os inimigos. Quando ele está com os seus pés como de bronze, na visão de Daniel, e também em Apocalipse, isso representa o seu poder glorioso, dedicado a defender e apoiar o seu povo e derrotar também os seus inimigos. A, a voz como estrondo de muita gente, já vimos isso no Salmo 93, a sua voz faz tremer o deserto, quebra os cedros do Líbano. Então, a sua voz ressoa como a majestade de muitas águas ou de muita gente. A palavra de Deus é eficaz para salvar ou para destruir. A sua voz é poderosa. Glória a Deus por isso. Então, Daniel tem essa visão
desse ser, que é o próprio só o Senhor Jesus. E no versículo 7 diz: Só eu, Daniel, tive aquela visão, e os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só. Daniel ficou sozinho e contemplou esta grande visão. E o resultado disso, desta visão tão grande, tão majestosa, diz que não restou força em mim. Meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. O que acontece quando nós temos experiências profundas com Deus? Nós não resistimos à sua presença, nós caímos por terra, nos rendemos ao Senhor. E foi preciso então que ele ouviu essa voz das suas palavras e ouvindo caiu sem sentidos, rosto em terra. Ele, quando ouviu a palavra do Senhor Jesus, ele caiu sem sentido, desmaiado, com o rosto em terra. No versículo 10 em diante, vamos ver que Daniel aqui ele é fortalecido pelo Senhor. Versículo 10 diz: Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às minhas palavras que vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Quem é esse? O próprio arcanjo Gabriel. Aqui, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vem para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias distantes. Miguel, então, o arcanjo Miguel veio ao encontro dele para ajudá-lo nessa situação que ele estava enfrentando, de estar paralisado diante da visão que ele havia tido. E esse arcanjo Miguel veio reconfortar a vida dele. Ele estava tremendo e disse: Não temas. Eu quero que você coloque aqui no lugar de Daniel, coloque o seu nome. O anjo, esse anjo dizendo: Não temas. Põe o seu nome aí. Não temas, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração e a compreender e a humilhar-te perante o seu Deus, foram ouvidas as suas palavras, e por causa das suas palavras é que eu vim. Veja aqui, meu querido, a intimidade do servo de Deus a intimidade daqueles que buscam o Senhor, a santidade em saber que o Senhor envia seus anjos para nos confortar, para nos livrar. E diz aqui que desde o primeiro dia que você aplicou o seu coração a compreender, a humilhar-te perante o seu Senhor de Deus, ele ouviu as suas palavras e por sua causa, então, ele veio. Lembrando que as suas orações são ouvidas. Mas tem uma condicional. Jesus disse: Se atentamente ouvires as minhas palavras, e se as minhas palavras permanecerem em vós, e vocês em mim, pedireis o que quiserdes e vos será feito. A oração é respondida quando há essa cumplicidade, eu e o Senhor Jesus. Jesus fala: sem mim nada podeis fazer. Quando eu estou em sintonia com Ele, quando as suas palavras permanecem em mim e eu permaneço nele, aí sim eu poderei pedir o que quiser e Ele vai me atender. Eu creio que a maioria das nossas orações não são ouvidas, porque as palavras do Senhor não têm permanecido em nosso coração. Ouvimos, ouvimos, ouvimos. Quantos sermões, quantas pregações ouvimos, quantos estudos ouvimos, mas infelizmente nada disso permanece em nosso coração. Reagimos segundo a nossa vontade, segundo o nosso desejo de ser, justificamos tantas coisas e ainda achamos que Deus
está sendo injusto por não responder a nossa oração. Deus responde a oração daqueles que o buscam com sinceridade, aqueles que estão vivendo a sua palavra. E diz aqui o arcanjo Miguel dizendo que desde o primeiro dia em que você aplicou o coração, diz Daniel, a compreender e a humilhar-te no Senhor, foram ouvidas as tuas orações. E por essa causa foi que eu vim. O Senhor vai enviar seus anjos quando ver que você está sintonizado com Ele, está realmente orando com sinceridade e não guardando nada em seu coração, aquilo que profana o que é sagrado. Jogue fora aquilo que não é do Senhor. Santifique-se, limpe o seu santuário, viva uma vida linda ao Senhor, uma vida de beleza pura para com o Senhor, para que realmente o Senhor possa se alegrar com você. A palavra diz aqui, quando mais o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Este príncipe, que no hebraico que está sendo escrito no Novo Testamento, o Velho Testamento, tem a palavra sar, que traduzindo quer dizer ser sobrenatural. E o texto bíblico deixa claro que por detrás do rei da Pérsia está Satanás, um príncipe, um principado do reino da Pérsia, sendo enviado por Satanás para interferir nas orações de Daniel e interferir nos planos de Deus. Durante 21 dias, a oração de Daniel foi interrompida. Durante 21 dias, houve essa batalha, esse conflito entre o arcanjo Miguel e o príncipe da Pérsia. Nesse grande conflito, nessa grande batalha que Daniel está vendo, Daniel viu uma luta muito intensa, terrível. De um lado estava um anjo, um principado do reino da Pérsia, mal, para frustrar os desígnios de Deus, e do outro lado está o anjo Gabriel, o mesmo que havia auxiliado já em ocasiões anteriores. Então, quando vemos que esse arcanjo Miguel foi enviado, Gabriel, aliás, enviado a Daniel, quando Deus ouviu a sua oração, desde o princípio, no momento que ele se pôs a orar, e quando o príncipe do reino da Pérsia, esse principado maligno, resistiu por 21 dias. E durante esse tempo, Daniel orou sem ter nenhuma resposta. Sua oração foi interrompida. Deus se importa assim com cada um de nós. Com certeza Deus se importa com nossas vidas. Ao orar, você concede a Deus realmente a permissão para Ele agir em seu favor. Quando você ora, tenha certeza que Deus vai agir em seu favor. Então, toda oração sincera é ouvida nos céus, é ouvida pelo Senhor. Muito embora a resposta pareça muitas vezes ser demorada, mas nós podemos compreender que finalmente a resposta virá. Então entenda que quando você ora, trava-se uma batalha espiritual muito grande. Satanás não quer ver você abençoado. Satanás não quer que as bênçãos de Deus venham sobre a sua vida. Então ele tenta impedir que as suas orações cheguem até o céu. Então Miguel veio ao encontro dele, então veio para ajudá-lo. Nós vimos aqui versículo 13. Ajudar-me, obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender. Agora o Gabriel está dizendo o seguinte, Miguel, que há de acontecer ao seu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Eu vim trazer entendimento. Ao falar ele comigo essas palavras, dirigi o olhar para a terra e calei. E eis que uma como semelhança dos filhos dos homens me tocou nos lábios, e então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim, meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores, e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim não me resta já força nenhuma, nem fôlego ficou em mim. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu e disse, não temas, homem muito amado, paz seja contigo.
ser forte, ser forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: Fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. É lindo de ver isso. Daniel fala: Mas como é que você pode vir falar comigo? Eu estou sem força alguma. Não tenho condições de ficar em pé. E aquele anjo diz: Não temas, homem muito amado. Pai seja contigo, ser forte, ser forte. Ergue-te, levanta-te. E ao falar ele comigo, me senti fortalecido e disse: Fala, porque me fortaleceste. O nome Miguel significa quem é como Deus. Jesus é descrito no Novo Testamento com a imagem do Deus invisível. Então, em resposta à oração de Daniel, Jesus veio pessoalmente livrar seu povo e confortar o coração desse profeta idoso Daniel, e Satanás representando aqui, não é? Pelo príncipe do reino da Pérsia, um principado do reino da Pérsia, foi expulso e a obra da reconstrução do santuário pôde então seguir adiante. Então, terminadas as obras, as atividades do templo foram retomadas e os sacrifícios voltaram a acontecer, e no tempo determinado, Jesus veio cumprir os simbolismos e trazer salvação. Quando encontramos essa visão, essa resposta aqui no versículo 19 em diante, e no versículo 20 ele me disse, sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia, mas eu te declararei o que está expresso na escritura da verdade, e ninguém há que esteja do meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Miguel, representando aqui também o Senhor Jesus, está conosco todos os dias da nossa vida. Tenha certeza disso, que as grandes batalhas nós não vencemos por nós mesmos, mas é o Senhor que luta por nós e as vence. Que você possa se sentir fortalecido no dia de hoje também, diante das terríveis notícias que estamos ouvindo hoje, das profecias do Apocalipse se cumprindo, as pestes que vão surgindo, os grandes conflitos, as guerras, o mal sendo declarado cada vez mais em toda parte, a violência urbana, em tudo isso. Deus está nos guardando, Deus está presente, nos preservando da hora má que há de vir sobre o mundo. Sinta-se então fortalecido. Não dê ouvido às más notícias. Não deixe que o seu coração fique preocupado com as coisas que estão acontecendo ao seu redor, mas creia que Deus está no controle desta nação, está no controle da sua casa, no controle da sua vida. Creia, não tenha dúvida. Creia que o Senhor é por nós. E sendo o Senhor por nós, quem será contra nós? Que Deus nos abençoe. Até o próximo estudo, em nome de Jesus. Um grande abraço.